Das redes sociais ao Hollywood, parece que só se fala de uma coisa: Ozempic. É aquele medicamento que nasceu para tratar a diabetes, mas que de repente virou um verdadeiro fenómeno global de perda de peso. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é o hype, o que é esperança e o que é real quando o assunto é saúde. Pois é, com tanto barulho por todo o lado, a grande pergunta que a gente precisa responder é: o que é facto e o que é ficção nisso tudo? Vamos separar os dados da ciência do burburinho das redes sociais para entender o que este medicamento faz de verdade. Para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o problemão de saúde que abriu as portas para o Ozempic. Depois, a gente descobre a origem surpreendente dele, a ciência por trás da sua ação, os resultados que impressionam, os riscos que não dá para ignorar e, no fim, qual é o verdadeiro lugar dele na medicina. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, para entender por que um medicamento como o Ozempic virou esse fenómeno todo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário completo. E esse cenário, olha, é um desafio de saúde pública gigantesco, que afeta milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde é bem clara. A obesidade não é só uma questão de peso. É definida clinicamente como uma doença multifatorial. E essa palavra multifatorial é a chave de tudo. Significa que é uma condição médica complexa, com raízes na genética, no ambiente, não é apenas uma questão de força de vontade. E a escala do problema é impressionante. Só no Brasil, os dados mais recentes indicam que cerca de 6,7 milhões de pessoas são afetadas pela obesidade. Isso não é só uma estatística, não é? Representa um desafio enorme para os sistemas de saúde e, claro, para a qualidade de vida de muita gente. E o impacto vai muito além do que a gente vê no espelho. Como está aqui na lista, a obesidade está diretamente ligada a doenças crónicas graves, como problemas de coração e diabetes. Mas não para por aí. A saúde mental é profundamente afetada, com mais casos de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Ou seja, afeta a pessoa como um todo. E foi exatamente nesse contexto, nessa necessidade urgente de tratamentos que realmente funcionassem, que o Ozempic entrou em cena. Mas, e aqui vem a parte curiosa da história, ele não foi criado para isso. O ponto central é este. O Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida, foi criado e aprovado com um objetivo muito específico. A missão original dele era ajudar adultos com diabetes tipo 2 a controlar os níveis de açúcar no sangue. A perda de peso foi um efeito secundário que ninguém esperava que fosse tão potente. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada fascinante. Em 2017, a aprovação era estritamente para diabetes. Mas logo depois, algo curioso começou a acontecer. Estudo após estudo mostrava o mesmo padrão. Os pacientes não só controlavam o açúcar, como também perdiam muito peso. E isso, claro, mudou completamente as regras do jogo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que um remédio para diabetes consegue provocar uma perda de peso tão expressiva? A resposta está na forma genial como ele interage com o nosso próprio sistema hormonal. Vamos mergulhar nessa ciência. A resposta está numa classe de medicamentos com um nome um pouco complicado: agonistas do receptor de GLP-1. Mas calma, a ideia por trás é bem simples. O medicamento basicamente imita uma hormona que o nosso corpo já produz, chamada GLP-1. Pense no GLP-1 como um dos grandes gestores do nosso metabolismo e do nosso apetite. E este diagrama aqui mostra o quão central essa hormona é. Reparem que o GLP-1 não atua num único lugar. É como se fosse uma chave mestra que se comunica com várias partes do nosso corpo ao mesmo tempo. Ele fala com o cérebro para regular o apetite, com o pâncreas para gerir a insulina e até com o estômago para controlar a digestão. É um sistema super integrado. Então, vamos detalhar essa ação em 3 passos principais. Primeiro, lá no cérebro, o Ozempic aumenta a sensação de saciedade, ou seja, a pessoa sente-se satisfeita comendo menos. Segundo, no pâncreas, ele ajuda a regular o açúcar no sangue de forma inteligente, estimulando a insulina só quando é preciso. E terceiro, no estômago, ele desacelera a digestão. A comida fica lá por mais tempo, o que ajuda a prolongar essa sensação de estar satisfeito. Ok, a teoria é bem interessante. Mas, e na prática? Funciona mesmo? O que é que os estudos clínicos, os dados reais, nos dizem sobre a eficácia de tudo isso?
E este número aqui é o que realmente fez o mundo prestar atenção. Num grande estudo clínico com mais de 1 ano de duração, os participantes com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes, tiveram uma redução média de quase 15% do seu peso corporal. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma perda de peso muito, mas muito superior à média que se consegue apenas com dieta e exercício. E os efeitos podem aparecer bem rápido. Outro estudo mostrou que, em apenas 12 semanas, os pacientes já perdiam em média 5 quilos, e isso sem estarem em dietas específicas. Isso só demonstra o quão potente é o efeito do medicamento na regulação do apetite. Mas não se trata apenas do número que aparece na balança. Os estudos mostram de forma consistente outros benefícios super importantes para a saúde. Os pacientes melhoram o controle do açúcar, a pressão arterial e até os níveis de colesterol. Isso prova que o medicamento tem um impacto positivo na saúde geral, que vai muito além de emagrecer. Agora vamos para uma parte absolutamente crítica da nossa conversa. Nenhum medicamento tão potente vem sem riscos. Os benefícios são claros, sim, mas os efeitos colaterais e os avisos precisam ser levados muito, muito a sério. Aqui a gente dividiu os riscos em 2 categorias para ficar bem claro. À esquerda temos os efeitos colaterais mais comuns, que são principalmente problemas gastrointestinais como enjoos e diarreia. Geralmente eles melhoram com o tempo. Mas do lado direito temos os avisos sérios. São raros, é verdade, mas são potencialmente graves e incluem inflamação do pâncreas e até um risco aumentado de certos tipos de tumores da tireoide. E esta citação, retirada diretamente da bula do medicamento, reforça a seriedade do assunto. Pancreatite aguda é uma emergência médica. Qualquer dor abdominal forte e que não passa durante o uso do Ozempic exige atenção médica imediata. Não é algo que se possa ignorar. E a lista de quem precisa ter cuidado é bem específica. O Ozempic não é para toda a gente. Não deve ser usado por quem tem diabetes tipo 1, nem como substituto da insulina. Existem avisos importantes sobre o histórico familiar de cancro da tiroide e para quem planeia engravidar. E um ponto crucial, quando combinado com outros remédios para diabetes, o risco de hipoglicemia, ou seja, açúcar baixo no sangue, aumenta. Então, depois de analisar a ciência, os resultados impressionantes e os riscos que não são poucos, onde é que a gente chega? Como é que devemos olhar para o Ozempic? Vamos resumir os pontos essenciais. É, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para a diabetes, com um efeito de perda de peso que muda o jogo. O seu mecanismo de ação é super inteligente porque usa os sistemas do nosso próprio corpo. Mas esses benefícios vêm com uma lista de riscos que não podemos ignorar. E o ponto final, talvez o mais importante de todos, é este. Não é um suplemento de prateleira, é um medicamento de prescrição que exige orientação e acompanhamento médico rigoroso. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para refletir. A ciência nos deu uma ferramenta incrivelmente eficaz, mas o seu uso em larga escala, os custos, os riscos a longo prazo e o seu lugar ao lado de mudanças de estilo de vida, tudo isso levanta questões bem complexas. Sem dúvida, é uma revolução no tratamento, mas será que é a solução que o mundo estava à espera? A resposta, muito provavelmente, ainda está a ser escrita.